muito dura, eu nunca dancei antes, eu sou desengonçada, eu não tenho jeito. Enfim, eu posso dançar? Ah, eu preciso ser magra pra dançar? Ah, pra fazer dança do ventre precisa ter barriga, né? Gente, você não precisa nada. Olá pessoas, tudo bem? Eu sou a Erika Secato, bailarina, professora e coreógrafa de dança do ventre, e eu vim aqui responder as 5 perguntas mais frequentes das pessoas que vão iniciar as aulas de dança do ventre. Bom, a dúvida número 1, que normalmente as pessoas me perguntam quando elas vão iniciar as aulas é: eu sou muito dura, eu nunca dancei antes, eu sou desengonçada, eu não tenho jeito, enfim, eu posso dançar? Mas é claro, é por isso que você está fazendo aula. Se você fosse dançar assim, ó, autodidata, você nem precisava de uma professora para te ensinar, certo? Então, se você está procurando uma aula, espera-se que nessa aula você tenha ferramentas para conseguir executar a movimentação e dançar da melhor forma possível. Lembrando que cada corpo é um corpo. Sua dança e o seu movimento dificilmente vai ser idêntico a de outra pessoa e muito menos, num primeiro momento, muito próximo do que a sua professora faz, porque a sua professora provavelmente dança há muito mais tempo do que você. Então, se você tem esse pensamento limitante, fique tranquila. A ideia é que durante as aulas você vai evoluindo. Então, aquele movimento que numa primeira aula pareceu super difícil, na segunda já vai ser um pouco melhor, na terceira melhor ainda, e assim por diante. É importante você saber que o universo da dança do ventre é enorme, existem milhares de possibilidades de movimentos e que esses movimentos, eles são totalmente desconhecidos para você. Então, até mesmo você que veio de outras danças, é importante que você tenha consciência de que você precisa aprender a parte técnica, mas que sim, você já vai se sentir dançando logo de cara. Bom, a segunda dúvida super frequente também é em relação ao corpo, e muita gente me pergunta isso. Qual que é essa pergunta? Ah, eu preciso ser magra para dançar? Ou, para fazer dança do ventre precisa ter barriga, né? Gente, você não precisa nada. Você precisa ter um corpo capaz de se movimentar. É isso. A gente está falando de uma pessoa que está iniciando as atividades. Então é muito importante que você saiba que você precisa de uma boa professora, um bom treino, uma boa consciência corporal, que se você não tem, você vai adquirir durante as aulas. E principalmente, você precisa de vontade. Porque se você tem vontade de aprender aquilo, você vai conseguir. E aí, quando eu falo você vai conseguir, eu não estou criando um castelo. Eu estou só dizendo para você que dentro das suas limitações, você vai conseguir fazer o melhor possível. Então, talvez você se sinta um pouquinho mais desconfortável com certos movimentos, mas não tem problema. Você está começando uma atividade completamente nova. Então, tenha um corpo e dance. E claro, quando a gente está falando de um mercado profissional da dança, aí existem algumas questões que podem te ajudar mais em relação ao corpo do que outras. Mas se você está entrando como um hobby, baixe um pouco a sua régua do perfeccionismo e apenas vá para sua aula e aprenda as movimentações e se divirta e se sinta bem dançando. Depois, caso você seja uma pessoa que queira se profissionalizar, você vai conversar com a sua professora e ela vai falar para você quais são os caminhos possíveis dentro disso. Mas isso é um segundo passo. O seu primeiro passo é começar. Então, vá para a sua aula plena, sem se preocupar. Claro, existem algumas pessoas que têm muitas questões com espelho, e eu como professora vejo isso na pele, e eu como pessoa, Erika que sou, sofri muito com isso, né? Eu tinha muita dificuldade de encarar o espelho, mas eu posso te dizer que no meu caso, e no caso de muitas alunas minhas, a dança ajudou, porque você começa a se enxergar de uma outra forma. E eu sempre digo, a dança é uma ferramenta, e você vai utilizar ela da forma como você achar que ela é necessária. E aí, uma outra dúvida que sempre surge: em quanto tempo eu vou conseguir dançar? Aí eu sempre respondo, na primeira aula você já vai se sentir dançando. Gente, você vai sentir, você vai movimentar o seu corpo, vai ter música, vai ter geralmente diversão. É uma delícia a primeira aula de dança, eu lembro da minha primeira aula de dança até hoje. Mas é claro que conforme o tempo vai passando, assim como eu disse no início do vídeo, você vai se sentindo mais confortável com aquela movimentação e aí você vai sentindo que essa dança faz parte de você. E tudo isso vai acontecendo com o tempo. Mas, mesmo que a sua primeira aula seja uma aula super técnica, pelo menos a minha aula, a primeira aula que eu dou, ela é uma aula técnica, mas eu sempre faço com que a aluna se sinta dançando. Porque você precisa da técnica. Porque além de você não se machucar, que é o principal, obrigada, você também vai gostar muito mais do resultado a longo prazo quando você se olhar
olhar no espelho e ver que você está executando um movimento, como a gente costuma dizer, limpo, sabe? Sem sujeira, sem coisas que estão balançando e não precisam balançar. Só que isso vem com o tempo. O que eu costumo dizer é: a técnica, ela é muito importante, mas você com certeza está procurando a dança também por um prazer. Então curta cada evolução técnica, assim como você vai curtir cada evolução da dança como um todo. Então você vai se olhar no espelho no primeiro momento, talvez você ame o que você está fazendo, mas talvez você ache: ai meu Deus, eu tô meio desengonçada, não tô conseguindo isolar o tronco. Isso é super normal. É o que eu falei, baixa a sua régua do perfeccionismo. Então, curta cada momento. Você sim, já vai dançar na sua primeira aula. Mas é óbvio que na segunda vai ser melhor, na terceira vai ser melhor, na quarta vai ser melhor, depois de um ano vai ser melhor. E tudo depende também da sua dedicação e do seu interesse em evoluir naquele assunto. Outra dúvida muito frequente é: tenho problema na coluna, tenho problema no joelho, tenho problema no pé, tenho problema no tornozelo, enfim, tenho questões no meu corpo. Gente, neste caso, é uma coisa que não dá pra dar uma dica geral. Toda questão envolvendo saúde é necessário de um acompanhamento médico. Então, assim, se você tem um problema no joelho, sei lá, condromalácia, que é um problema super comum de desgaste da cartilagem. Muitas pessoas que têm condromalácia, inclusive eu, dançam e não tem nenhum problema com isso. Mas tudo isso é analisado caso a caso, se for um problema desse, por exemplo, também com o seu fisioterapeuta. Agora, se você tá grávida, se você tem liberação para fazer atividade física, você tem liberação para dançar, tá? Então, tinha um mito aí envolvendo dança do ventre, da abortiva. Tem bailarinas que dançam até o 9º mês de gravidez. Você precisa do aval do seu médico. Então, se você tem qualquer problema de saúde, qualquer que seja, por menor que seja, ele é uma questão limitante, você tem que comunicar à sua professora. Existem alguns casos, por exemplo, eu tenho alunas que têm hérnia de disco, né? Elas podem fazer, o médico liberou elas para fazer dança do ventre, o fisioterapeuta liberou elas para fazer dança do ventre. Só que essa aluna precisa de uma atenção especial. É muito importante que a sua professora saiba disso, porque em alguns casos, às vezes, é até mais interessante que você faça alguma aula particular, para que a aula seja totalmente destinada às suas limitações e às suas capacidades, do que você entre numa aula em grupo e aquele problema ele seja um pouco mais, vamos dizer assim, mascarado pelo todo, né? Mas assim, eu acho que esse caso de aulas particulares são casos muito específicos. Tem muita gente que tem questões de joelho, questão de pé, não sei o quê, que conseguem fazer a aula em grupo naturalmente. E por último, as pessoas têm muita dúvida de qual roupa usar na aula. E é uma dúvida muito comum. Então, se você tem essa dúvida, gente, é normal, tá? As pessoas veem a gente montadas em cena, com aqueles figurinos cheios de strass, os brincos desse tamanho, aquela maquiagem maravilhosa. E aí ela entra na sala de aula, ela nem reconhece a professora que tá lá no quadrinho lá da escola. E olha pra sala: nossa, é você mesmo, eu passei por isso. A pessoa olhava, tinha um banner meu na minha escola, falava assim: é você? Eu falei: pois é, essa sou eu, de pessoa física. Gente, para as aulas de dança do ventre você precisa estar com roupas confortáveis. Ou seja, não é para fazer aula de figurino, você não vai gastar 500, 600, 800, 900 mil reais num figurino para fazer aula. O figurino é para show, para apresentações. Então, para as aulas de dança do ventre, o ideal é que você faça com uma roupa que seja confortável e mais justa, para que a professora consiga enxergar o seu joelho, consiga enxergar exatamente o posicionamento do seu quadril. Se você quiser também fazer com shorts, por exemplo, tá tranquilo. Mas quando você faz aula com roupas muito largas, fica um pouco mais difícil da professora poder te corrigir. E a parte de cima, normalmente as pessoas fazem com top. Existem algumas alunas que não se sentem à vontade de fazer de top e isso não tem nenhum problema. Você tá lá, é o seu momento, você tem que se sentir bem. Mas é importante que você pense numa roupa um pouco mais justa, para que a gente consiga olhar o seu corpo de forma mais completa e consiga te posicionar, te corrigir, enfim, e também para que você consiga visualizar os seus movimentos. Porque se você parar para pensar, imagina uma pessoa com um vestidão, assim, uma bata bem larga, executando a movimentação de dança do ventre. Você não vai conseguir enxergar o que aquela pessoa está fazendo. A mesma coisa para a aula. E muito importante, gente, façam a aula descalças. Os pés são essenciais para tudo, né? Mas para nossa dança é assim uma coisa que a gente tem que estar o tempo inteiro atenta.
Como normalmente em shows a gente dança descalça, existem algumas exceções, existem outras bailarinas que utilizam sapatos de salto e tal, mas de uma forma geral a gente dança descalça. É muito importante que você se acostume com isso e muito mais importante do que só se acostumar você precisa sentir os seus apoios. Se você está de sapatilha, você vai sentir menos. Se você está de meia, você vai sentir menos. Se você está de tênis, você vai sentir menos ainda. Então, principalmente no início, é muito importante que vocês façam as aulas descalças. Então, assim, existem muitas pessoas que têm aflição de pisar no chão, que sentem frio no pé. Tudo bem, antes feito do que perfeito, né? Mas pense no bem do seu corpo, do seu movimento e da sua consciência corporal. É muito importante que você tenha esse contato com o chão, para que a sua dança seja ainda melhor. Então é isso, gente. Roupa confortável, pé descalço. Vou até contar um case aqui. Quando eu comecei a dançar, já faz 20 anos, né, Brasil? Faz bastante tempo. E eu não tinha muito essa noção de qual era a roupa que ia e tal. E na época, as professoras, elas davam, eu não sei se em todos os lugares, mas onde eu fazia aula era assim, as professoras, elas davam aula com saias, aquelas saias indianas, vocês lembram que, nossa, tinha uma moda disso aí. Meu, não dava pra ver nada. Eu lembro que tinha vezes que eu amarrava a saia pra professora conseguir enxergar o meu joelho. Gente, não vão com essas saias que não dá pra ver nada. Agora tem algumas roupas de aula que são mais modernas, mais estilosas, que até são saias também, mas são saias transparentes. Eu não consigo enxergar muito bem a movimentação, mas é melhor do que você colocar uma saia muito fechada, entendeu? Então pensa nisso. O importante é que você e a sua professora consigam enxergar o que você está fazendo. E não só enxergar o quadril, ela precisa enxergar seu pé, seu tornozelo, seu joelho, o seu glúteo, tudo isso. Certo? Bom, gente, espero que vocês tenham gostado. Toda segunda-feira às 10 horas da noite eu vou colocar um vídeo aqui no meu canal do YouTube para que vocês tenham ainda mais informação sobre essa dança tão maravilhosa que eu sou tão apaixonada há tanto tempo. E se você gostou desse conteúdo, deixa o seu like, o seu comentário, ativa o sininho. Nossa, tô muito blogueira hoje, né? E é isso, Brasil! Beijo, pessoas! Até a próxima!